Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os melhores e piores episódios de Ben 10 Reboot. E na questão dos piores, eu tentei ser bem gentil, sério. Eu tentei ser bem gentil, olhando os lados positivos, só que os que estão nessa lista são aqueles que eu não consegui curtir nem um pouquinho. E lembrando que quem deu a sugestão vai estar na descrição, Sherrosson, e vamos lá. Take 10. Nesse episódio, o Ben tá completamente metido, arrogante e até mandão em alguns pontos, porque a Gwen tá filmando ele pra um filme de super-herói, um documentário, algo desse gênero, enquanto que paralelamente ele tem que enfrentar a abelha rainha, que também é incrivelmente metida, mandona e chata, tanto quanto o próprio Ben. E aí no final do episódio ele percebe que ser mesquinho e agir dessa forma é horrível e pior, não é a atitude de um verdadeiro herói. Esse episódio tenta ensinar a gente a ser mais humilde, não ser tão metido e mandão com as pessoas, mas esse Ben é insuportável nesse episódio, sem falar que eles tentam modernizar, colocando redes sociais, aí não sei o que mais, só que pra mim fica um pouco forçado, e a abelha rainha é fraquíssima, prefiro infinitamente mais o Clancy, líder do ringue. Nesse episódio, o Ben vira o quatro braços pra competir num combate luta livre, e aí no final ele não vence porque ele tava roubando, mas o grande lutador também tava roubando. Em geral é um episódio bastante divertido, eu consegui me divertir vendo esse episódio, sem falar que ele lembra bastante aquele episódio Pronto pra Briga lá do Ben 10 clássico, só que ele toma outro rumo diferente do episódio do clássico, e só tem algumas coisas que me incomodam dentro do episódio. O primeiro de tudo, um humor meio forçado pra tentar ser jovial, atrair as novas crianças. Apesar de hoje ser completamente moderno, quando for lá no futuro, essa piada vai ficar muito datada. Outra coisa que também me incomoda um pouco é o lutador final saber que o Omnitrix é um relógio alienígena. É sério, isso ficou muito estranho, mas fora isso, o episódio é muito bom. Flor da Idade. Nesse episódio, basicamente, a Gwen e o Ben são transformados em bebês pela Nani Pesadelo, que quer transformar todo mundo em bebês para que ela possa reeducá-los à sua maneira e assim dominar o mundo. Primeiro, eu detesto profundamente essa Nani Pesadelo. Eu acho uma vilã tosca que parece que saiu, sei lá, dos Backyardigans ou algo assim do gênero. Outra coisa, cuidar de uma criança é muito, mas muito difícil. Imagina ter que cuidar de mais de 1 bilhão de crianças, você ter que reeducar. Eu acho que não existe paciência pra isso, não é mesmo? Sem falar que eu, particularmente, Android, já cansei desses episódios em que o Ben ou qualquer um da galeria dele vira bebês, porque já aconteceu e não bebam da água, desenvolvimento interrompido, já é a terceira vez que isso acontece. Receita para o desastre. Nesse episódio, Ben, Gwen e o Vomax vão lá para um aglomerado de food trucks em que eles vão experimentar diversos pratos, aí fica numa competição entre ele, a Gwen e o Vomax, se não me falha a memória, enquanto que paralelamente o Ben tem que fugir de 3 chefes que querem cozinhá-lo. Motivo? Eu não sei. É um episódio que parece muito ser uma paródia de algum episódio clássico ou lá das outras temporadas, mas é inegável que eu me diverti e facilmente é um dos episódios menos enjoativos dessa série. Feira Medieval. Nesse episódio, o Ben compete com aquele monstro barata na feira medieval pra conseguir não sei o que. Eu sinceramente não me importo porque eu já assisti isso há muito tempo e não tive vontade de reassistir. É um episódio completamente ruim porque é muito bobo, tosco, é aquele bom e velho clássico porque que as pessoas reclamam muito desse desenho. O episódio não faz o menor sentido, ele faz tanto sentido quanto um cavalo voando numa vassoura usando um sombreiro tentando pregar um peixe em um prédio em chamas. Troca de Ben e Gwen. Nesse episódio, Rex troca os corpos de Ben e Gwen, com o qual eles têm que aprender a usar seus novos corpos, seus novos poderes e coisa e tal, mas no final dá tudo certo e tudo volta ao normal. É um episódio que parece aquela paródia daquele episódio da Feiticeira, ou Encantriz, se você preferir, mas até que é bem escrito e divertido e tem algumas referências, então vale o ponto só pela nostalgia. Ben 24 horas. Nesse episódio, o avô Max, a Gwen e o Ben estão tentando ir na Adrenalândia, só que o Ben acaba ficando acordado a noite inteira só vendo os episódios do lutador de sumo lá no seu tablet. Aí então ele começa a se transformar em aliens assim, sonâmbulo. E é um episódio estranho, é sério. É um dos episódios mais estranhos existentes. Sem falar que eles tentam colocar aquela coisa de sempre, que as novas gerações sofrem. Tipo, ficar o dia inteiro acordada e esquecem de ir pra escola, ou não dormem direito, ou coisa assim do gênero. Só que, assim, se perde tanto em piadas infantiloides que até mesmo as crianças não devem nem achar graça.
ou me engano. Nesse episódio, o Ben acaba desbloqueando algumas novas habilidades, como por exemplo, Gax, uma forma com a qual ele fica completamente fascinado. Aí então ele acaba ouvindo um cara chamado Vil, que na verdade queria roubar o DNA do Gax e finalmente voltar a ser Vilgax. Esse episódio é muito bom porque, primeiro, ele tem aquela pegada muito semelhante à série, como por exemplo o episódio Segredos, que é o primeiro embate entre Ben e Vilgax. Ele tá bom que ele não é tão igual ao original, mas ele é bem divertido. Hora do vilão. Nesse episódio, o Ben conhece seu ídolo e então revela que ele na verdade provocava acidentes para parecer o herói e ele era o vilão verdadeiro. Então, galera, esse episódio pra mim é muito vergonha alheia. Ele até poderia tentar ser aquele episódio que Ben se decepcionou com o Canguru Comando ou com o Carl Nemesis, mas sejamos sinceros, é um episódio que se perde tanto na loucura do desenho, nesse negócio de geração alfa, dos reboots, de não sei o que, e uma das cenas que fica mais evidente que os roteiristas não sabiam nem como escrever essa porcaria direito é o trecho em que o vilão começa a rir histericamente como um louco e se estende, se estende, se estende e se estende por longos 30 segundos. Aí fica muito na cara que os roteiristas não querem escrever algo bom e preferem escrever esses roteiros medíocres com histórias péssimas e piadas fáceis porque as crianças vão rir porque elas não têm senso crítico. Ben 10 versus o universo. Eu sei que é um filme, não um episódio propriamente dito, mas eu não podia deixar de fora da lista. Pois é, nesse episódio tem vários elementos que muitos fãs adoram. Tem os Scare, tem os Incursianos, tem a forma do gigante, tem o Yanodushi, tem o Mega Olhos, tem tudo que os fãs até curtem. Tá bom que em algumas partes parece meio corrido e apressado a introdução desses personagens, mas é inegável que ele foi muito bem escrito e criado com carinho, diferente de 99% do desenho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o André e digo tchau.